Graça e paz, nós estamos aí em mais uma aula, é isso aí, mais uma aula da matéria Oração que Prevalece. Que matéria tremenda, né? Deus tem diversas maneiras de falar conosco, mas nós temos que falar com Ele através das nossas orações, as nossas orações, sabendo que a oração, na verdade, é para sabermos a vontade de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre vários tipos de oração. Paulo nos diz acerca de orando com todo tipo de oração e súplica, ou seja, há um tipo de oração para cada coisa. Então há tipos de oração que a gente chama de oração de concordância e os líderes ministeriais, eles precisam ver que a oração de concordância, ela tem um poder no mundo espiritual, né? A palavra de Deus, desde o momento do Pentateuco, nós observamos que Deus preza pela concordância, Deus zela quando há alguém concordando, dizendo amém, e temos que entender que Deus está levantando uma geração de amigos, líderes amigos, né? Chega de divisão no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É tempo de igrejas amigas, igrejas co-irmãs, pastores se unirem, entendendo que o rebanho é do Senhor, que o rebanho tem um dono. Então, na verdade, vamos entregar esse rebanho ao sumo pastor e ele que vai mover cada osso ao seu osso, ele que vai juntar aí nervos, juntas, carne, pele, ele que vai fazer o trabalho, ele que vai operar milagres. Mas a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, como pode ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha não os vendera e o Senhor os não entregara? Um faz perseguir 1000, mas dois em concordância não é 2000, é o exponencial, ou seja, 10.000, 10 vezes mais é o poder da concordância. Então nós precisamos aprender a orar e a liberar os irmãos em oração, mesmo que fomos injustiçados na divisão, mesmo que fomos perseguidos, libera perdão sobre eles e abençoe a eles no mundo espiritual, porque convém que o reino cresça, convém que o nome do Senhor Jesus Cristo seja pregado. Por amor ao Senhor, nós temos que, na verdade, renunciar à nossa própria vontade, renunciar à própria carne e podermos nos unir no propósito de que o reino cresça. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 18, Paulo vai dizer aqui, do 1:12, a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira e com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo aí acerca de alguns têm pregado com a motivação errada, mas na verdade a palavra de Deus está sendo falada, a palavra de Deus está sendo pregada e cada um prestará contas de si mesmo, né? Assim também nós podemos nos lembrar da palavra de Deus quando fala acerca de Jó. No momento em que ele começou a orar pelos seus amigos, a interceder pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Então nós podemos ver que existem muitas formas de oração, muitas maneiras de você orar. Mateus capítulo 5, versículo 44. E eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo está falando não simplesmente para amarmos os nossos inimigos, mas além de amarmos, bendizermos aos que estão nos maldizendo e fazer o bem aos que nos odeiam e orar
pelos que nos maltratam e nos perseguem. Essa é uma realidade que a gente vê viva e latente até os dias de hoje, na igreja perseguida, na janela 1040, na igreja evangélica no meio do mundo islâmico, onde muitas vezes vemos ali homens sendo torturados, mas estão orando pelos que os torturam. Homens ali que muitas vezes estão passando por perseguições, mas têm uma vida, uma comunhão, uma intimidade com Deus e realmente abençoam aqueles que os maltratam. E a palavra de Deus nos ensina isso. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Não é fácil, mas é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo e nós devemos entender a maneira de um coração limpo, né? O Senhor nos alerta sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Estamos falando sobre tipos de oração diferentes. Falando em tipos de oração diferentes, nós temos que classificar em três três distinções. Primeira delas, Deus como centro das nossas orações. É isso aí. Deus como centro das nossas orações. Mas, além de termos Deus como centro das nossas orações, muitas vezes nós vamos ter a oração que nós somos o centro da nossa própria oração. E, em terceiro lugar, o próximo como centro das nossas orações. Então, tendo Deus como centro das nossas orações, nós vamos ter a oração de ações de graça, a oração de gratidão, né? Apresentar a nossa gratidão diante do Deus Todo-Poderoso, a oração de louvor, a oração de adoração, Deus como centro das nossas orações. Nós temos que entender que existem regras diferentes sobre os vários tipos de oração, assim também como há regras diferentes sobre os vários tipos de esportes. Você pode pegar, por exemplo, os esportes que usam bola. Nem todos têm as mesmas regras, né? O basquete você vai tocar com a mão na bola e não pode bater no pé. Já o futebol vai tocar com o pé e não pode bater na mão. As duas usam bolas, embora bolas diferentes, nós observamos que as regras do basquete não servem para as regras do futebol, assim também como não servem para as regras do vôlei e muito menos para as regras de handebol. E assim também a oração, né? A oração, tendo Deus como centro das nossas orações, nós temos que entender que Ele é o foco, Ele é o centro, Ele é aquele a quem nós devemos ocupar o maior tempo das nossas vidas. Se você usar as regras inadequadas de um tipo de oração, na verdade, você poderá se confundir e não alcançar a sua meta. Então, tendo Deus como centro das nossas orações, nós podemos falar acerca de orações de ações de graça, oração de agradecimento, né? Como é importante nós termos um coração grato, porque a gratidão, ela renova, a gratidão, ela fortalece, a gratidão, ela na verdade rejuvenesce, a gratidão, como é importante uma pessoa ter um coração grato e apresentar a sua gratidão diante de Deus. Porque o ingrato é, na verdade, aquele que nunca consegue reconhecer o que os outros fazem por ele. Aliás, ele acha que o mundo inteiro está sempre devendo alguma coisa a ele. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vale lembrar que Paulo nos diz em tudo e não por tudo. Ou seja, em toda situação, saiba que Deus está no controle, ou na vontade soberana, ou na vontade permissiva, mas Deus nunca perde o controle de todas as coisas. E Paulo não está mandando a gente agradecer a Deus por tudo, porque há momentos que realmente a gente não aceita, momentos que a gente não concorda, mas mesmo nesse momento que você não aceita, você tem que ter um coração grato. Então, em todas as coisas, em todos os momentos, você tem que ter um reconhecimento pelo que Deus tem feito, a gratidão a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Mas a nossa comunhão com Deus não pode ficar somente na gratidão. Nós temos que desenvolver também um relacionamento com Deus através do louvor. O que é o louvor? Louvor são expressões que nós apresentamos a Deus pelo que Ele fez, né? Está quase ligado à gratidão. Mas você louva, você ministra a Deus Pai e, na verdade, você exalta o Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida. Segundo de Crônicas,
capítulo 20, verso 10, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 10, nós observamos aqui a batalha de Josafá, e diante da batalha de Josafá, Josafá estava numa situação difícil, né? Ele sabia que seu exército não tinha condições de vencer a guerra e tinham se unido 3 exércitos inimigos para poderem tirar o povo de Deus da sua herança, para poderem lançar fora da sua herança. E Josafá colocou-se a buscar ao Senhor, e aí no verso 10, o texto nos diz: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Josafá está dizendo a Deus que 3 exércitos inimigos estavam se unindo para poder tentar tirar o povo de Deus da sua herança, tentar tirar o povo de Deus da posição. E Josafá reconhece que nele, no seu povo, não havia força alguma, mas os seus olhos estavam colocados no Deus Todo-Poderoso. Verso 12 ele diz: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá no original é louvor, todo Judá, ou seja, numa visão profética, o louvor estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Sabemos que era a tribo de Judá, sabemos que era o povo da descendência de Jacó, pela linhagem de Judá, mas representando aqui louvor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Jaaziel, o nome significa Deus vê, Deus contempla o seu sofrimento. E esse homem levanta da parte de Deus, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã saireis, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do exército de Jeruel, do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olhamos para essa batalha e Josafá entendeu que era uma guerra muito mais do que física. Por quê? Montanhas de Seir, filhos de Amon e os de Moabe estavam se unindo para tentar tirar o povo de Israel da sua herança. Estavam se unindo para tentar tirar o povo de Israel do seu território. Agora, montanhas de Seir também representa monte de demônios, montanha de demônios. Moabe foram aqueles que foram gerados no incesto do relacionamento de Ló com uma das filhas. Amon, também gerados no pecado, gerados no incesto, a outra filha que embebedou o pai Ló e também engravidou dele. Então, os dois, Moabe e Amon, na verdade, são gerados no incesto. E essas 3 legiões se unem, esses 3 povos se unem para tentar tirar o povo de Israel da herança que o Senhor havia dado. E aí, então,
Deus dá estratégia através do profeta Jaaziel, que significa Deus viu, Deus contemplou seu sofrimento, e através dessa posição, desse profeta se levantar, ele falou: dai ouvidos, ó todo Judá. Então, coloquem aí os levitas, coloquem os verdadeiros adoradores, com as mãos bem altas, erguidas, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvar com as mãos levantadas, o termo no original em hebraico é toldá. Toldá, quando a pessoa se rende, erguendo as suas mãos para adorar ao Senhor e dizer: em nós mesmos não há força alguma, mas nossos olhos estão postos em Ti. E o texto nos diz que, ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscada contra os inimigos, se confundiram uns aos outros, começou uma briga entre eles e se mataram uns aos outros, de maneira que o povo de Josafá, o exército de Josafá, não precisou guerrear. Eles estavam louvando ao Senhor. Quando você louva, você traz à memória aquilo que Deus já fez. E quando você traz à memória o que Deus já fez, você traz à memória aquilo que te dá esperança. Por outro lado, a palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, a primeira forma de você se ocupar com Deus em oração é em ações de graças, em agradecimento. Mas a segunda maneira, em louvor. O louvor tem que ser sempre para ter libertação total e completa. O louvor, na verdade, ele atrai a presença de Deus. Se Deus habita no meio dos louvores, aonde Deus habita, algo novo vai acontecer. Salmo 149, o salmista nos diz assim: os fiéis louvam a seu Deus com cânticos e instrumentos de música. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito: esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Então o salmista aqui nos desafia a louvar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com o que estivermos na mão, com a nossa voz, com a nossa palma, louvar ao Senhor em todo o tempo. Porque no louvor você tem um reconhecimento e gratidão pelo que Deus tem feito por você. E existem algumas expressões de louvor que, na verdade, vão emendar com a exaltação a Deus, ou seja, louve a Deus pelo que Ele tem feito, louve a Deus por ter proporcionado a salvação através do seu Filho Jesus, seu sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança. Através do sangue nos dá direito de podermos chamá-lo de Pai. Através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor nos comprou entregando seu próprio Filho para nos resgatar na cruz do Calvário. Salmo 34, verso 1 nos diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então aqui nós vemos como ocupar um tempo em oração com Deus como nosso foco. Através da gratidão, através do louvor, através da exaltação, devemos aprender a bendizer ao Senhor. Davi, ele exercitava isso, Salmo 103, nós podemos observar verso 1, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então ele está desafiando a gente a poder adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a glorificar ao Senhor e nunca se esquecer dos benefícios do Senhor. Então o louvor, você vai concentrar-se nas obras de Deus, você vai se concentrar nos feitos poderosos de Deus. Declare os benefícios da nova aliança representados pelo nome de Deus. Por exemplo, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Makadesh,
Ele é o Senhor que nos santifica. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Shammah, o Deus que está sempre presente. Jeová Rafá, o Senhor que sara todas as enfermidades. Jeová Jireh, o Senhor que é a tua provisão. Jeová Nissi, o Senhor que é o nosso estandarte, a nossa bandeira. Jeová Ruí, o Senhor que é o nosso pastor. Então, louve a Deus, cujo nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser exaltado, ele é digno de ser glorificado através das nossas ações, através da nossa atitude, do nosso comportamento. Assim também devemos nos ocupar a Deus em oração com a adoração. A adoração não é pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Então, no louvor, você vai se ocupar com Deus pelo que ele fez. Você louva a Deus pelo dia, pela chuva, pelo sol, você louva a Deus pela provisão, pela cura, pela saúde, você louva a Deus pelo emprego, você louva a Deus pelos seus feitos. Mas a adoração não depende do que Deus faz. A adoração é um nível mais elevado de comunhão, relacionamento e intimidade, porque a adoração depende do que Ele é. E Ele é para todos sempre o nosso Deus. A adoração é aquele momento que você entra na presença dele a despeito das circunstâncias. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a resposta dele for positiva, ele é Deus. Se a resposta dele for negativa, ele continua sendo Deus. Na adoração, você exalta Deus pelo que ele é, independentemente do que ele faz. Ou seja, você se ocupa com o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus. No louvor, são os feitos, as obras, mas na adoração é o próprio ser de Deus. Atos capítulo 13, a igreja estava ministrando ao Senhor, a igreja estava adorando ao Senhor, quando de repente o Senhor falou profeticamente com eles: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho mandado. Mas olha que interessante, Atos 13, de 1 a 4. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós observamos que eles estavam ministrando ao Senhor e ao tempo que eles estavam adorando, ministrando ao Senhor, o Senhor falou, direcionou, o Senhor deu estratégias, deu direção e propósito. Então esse tipo de oração produz em nós muita força, produz em nós poder. É o tipo de oração que quebra as barreiras, que rompe as barreiras. Deus falou no livro de Juízes: sobe na frente Judá e depois Simeão. Judá representa louvor, Simeão representa a palavra, ou seja, o louvor e a palavra têm que caminhar juntos, ministrando a Deus. Deus falou em Salmos 22, verso 3. Salmos 22, verso 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então nós devemos exercitar, ministrar ao Senhor produz alegria, produz força, produz renovo, restauração. Lucas capítulo 24, 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. A ascensão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-o ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando a Deus e bendizendo a Deus. Amém. Então nós observamos aqui o registro da ascensão de Jesus aos céus,
Jesus abençoa eles, e a hora que eles viram que Jesus estava subindo aos céus, eles adoravam ao Senhor. E quando eles adoravam ao Senhor, o Senhor os revestiu de grande júbilo. Adorar ao Senhor vai renovar as suas forças, adorar ao Senhor vai te revestir de alegria e de júbilo. Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias 8, 10. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós observamos aqui, eles estão no período pós-exílico, estão reconstruindo o templo, né? E, na verdade, ao tempo que eles começaram a ler o Pentateuco, bateu um grande arrependimento, porque eles viram o quão distante eles estavam da vontade de Deus. E aí, então, o Senhor fala com eles, dizendo: não temais, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força, não vos entristeçais. Então, a importância de nós aprendermos a ser renovado em alegria, ser renovado em força, através da adoração, através do louvor. Atos capítulo 16, 22 a 25. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então nós observamos aqui, Paulo e Silas estavam numa situação complicada, né? Tinham apanhado em praça pública, tinham sido surrados, rasgaram suas vestes, chicotearam eles, colocaram eles no cárcere interior, eles tinham todas as condições para murmurar, mas eles decidiram louvar e adorar ao Senhor. E ao tempo que eles começaram a adorar ao Senhor, oravam e cantavam hinos a Deus perto da meia-noite, o Senhor se manifestou com um terremoto estrondoso, com um terremoto tremendo. Cantar no meio da provação, vai vir o terremoto de Deus. Cantar no meio da provação, Deus vai dar estratégias. Então, interessante que desde a batalha de Josafá, os adoradores eram colocados na frente, colocados até na frente dos armados. Os armados vinham atrás dos adoradores, porque se não colocarmos Deus na frente da nossa batalha, não importa qual seja a arma, vamos perder a guerra. Mas se Deus está na frente, agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. E o texto de Crônica nos diz que no momento em que eles começaram com júbilo e louvor, o inimigo foi desbaratado. A vitória vem através do louvor. O louvor pode trazer vitória na tua vida, na tua história, na tua caminhada, na tua jornada. Salmo capítulo 8, verso 2. Salmo 8, 2. Da boca das crianças e dos que mamam suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo, da boca das crianças e dos que mamam. Então, a importância de nós termos uma vida de louvor, assim como a criança, né? Simples, pura, assim como a criança, fácil em perdoar, em exercitar o perdão. E o próprio Jesus, no diálogo com a mulher de Samaritana, nós observamos que Jesus ele abordou com a samaritana duas coisas muito importantes: louvor e missões, né? Levantai os olhos e vede os campos que estão brancos, mas também o próprio Senhor Jesus Cristo disse no verso 23 de João 4: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Adorar em espírito é adorar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Mas além de adorar na liberdade do Espírito Santo de Deus, também tem que adorar em verdade. E a tua palavra é a verdade. Jesus é a própria verdade, Jesus é a própria palavra. Então, adorar em espírito e em verdade é como se nós, que somos humanos, nos uníssemos com duas divindades para adorar a Deus Pai que está nos céus. Nos uníssemos com o Deus Filho, que é a palavra, que é o verbo, que é a verdade, e nos uníssemos com Deus Espírito Santo, que é o Consolador, mas é o Espírito. Então, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se unindo a nós, com certeza Deus Pai vai receber essa adoração. Então, tendo Deus como centro das nossas orações, nós podemos falar em ações de graça, agradecimento, podemos falar em bendizer ao Senhor, exaltação ao Senhor, podemos falar em louvor e podemos falar em adoração. Mas o segundo tipo de oração que eu gostaria de falar nessa nossa aula é tendo nós mesmos como centro das nossas orações. E quando nós somos o centro das nossas orações, claro que vai fluir a petição, a súplica. Não é pecado pedir, o próprio Senhor Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. E o que é petição? Petição é um requerimento formal a uma autoridade, baseado na lei ou na promessa de alguém que pode ser representado por um advogado. A oração de petição é um pedido formal a um poder maior. Então, na verdade, eu sei para quem eu estou pedindo. Quando nos apresentamos diante de um juiz, temos que ter um representante legal, um representante da autoridade, que no caso seria um advogado, para reportar-se ao juiz. Jesus é o nosso advogado. Por isso que ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos dará, para que ele seja glorificado. Então o Pai é glorificado no Filho através da resposta da oração. Mas a importância de nós entendermos que temos um advogado à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. A oração de petição, tendo nós como centro das nossas orações, é a oração mais comum, é a prática mais comum, onde nós apresentamos as nossas queixas, onde nós apresentamos as nossas necessidades, as nossas petições diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo a Deus por aquilo que necessitamos, os nossos desejos, ou apresentando os nossos problemas físicos, emocionais, espirituais ou materiais. Então, oração de petição é pedir a Deus pelas nossas necessidades ou desejos. Evangelho de João, capítulo 14, João 14, verso 12 a 14, nos diz assim: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Interessante que no grego literário ele está escrito aqui, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No literário do grego está dizendo, se você me pedir qualquer coisa em meu nome e eu não tiver para te dar, eu fabricarei para lhe responder. Olha que tremendo, né? Se eu não tiver para lhe dar, eu fabricarei para lhe responder, porque Deus honra a sua palavra, Deus zela pela sua palavra. Então é importante nós entendermos que não é pecado pedirmos, não é errado nós ocuparmos a nossa oração com as nossas necessidades. Devemos aprender a apresentar as nossas razões diante de Deus, sabendo que Ele é soberano e sabendo que na soberania dEle, na verdade, nós podemos ter três respostas. Sim de Deus, o não de Deus, ou espere, ainda não é o momento. Então, na verdade, a gente tem que aprender a receber as respostas de Deus, né? Por quê? Porque você pede, mas o que vai prevalecer é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Romanos 8, 26 nos diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Que coisa tremenda! Temos não somente Jesus como nosso advogado à destra de Deus, mas também o próprio Espírito Santo de Deus intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós muitas vezes pensamos que sabemos o que necessitamos. Muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas o coração do homem é enganoso. Então, como não sabemos pedir como convém, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Precisamos buscar, precisamos procurar a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando você conhece a causa, você pode orar no seu idioma, na sua língua, mas quando você não conhece a causa, você pode orar em línguas, porque o teu espírito ora bem. Então nós temos que saber submeter a nossa alma ao Espírito. João capítulo 14, versículo 26, João 14, 26... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito que ensina tudo, o Espírito que ensina todas as coisas, nos fará lembrar. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Uma reciprocidade, uma condição dupla. Eu tenho que estar em Cristo e as palavras de Cristo têm que estar em mim. Porque se as palavras de Cristo estiverem em mim e eu estiver em Cristo, claro que eu vou pedir alinhado à vontade de Deus. Se as palavras de Deus estiverem em mim e eu estiver em Cristo, eu vou pedir segundo a vontade dele. E a palavra de Deus nos diz que se sabemos, se é certo que sabemos que ele nos ouve, então podemos pedir se conhecermos a sua vontade. Se nós permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em nós, e na palavra de Deus, nós temos que encontrar respaldo para as nossas petições, como eu já falei aqui nessa matéria, né? Aprenda a encontrar uma base bíblica para a tua resposta, para a tua necessidade. Se você necessita de cura, pega todos os versículos que falam sobre cura, sobre Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que levou toda a enfermidade. Então, para se ter a resposta na oração da petição, em primeiro lugar, identifique a necessidade real. O que realmente você precisa, aquilo que realmente você quer, né? Então você deve fazer realmente uma lista, só que você tem que encontrar respaldo para poder encontrar aonde está a promessa de Deus que lhe respalda acerca do que você necessita. Deus quer lhe dar, na verdade, bênçãos. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Agora, a importância de nós entendermos que a nossa petição tem que ser segundo a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que mergulhar na palavra e meditar na verdade da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-los pedir. Nós observamos aqui Jesus falando acerca da oração, e ele não proibiu a oração em público, mas ele está falando sobre a motivação de coração. Que motivação você tem quando você ora, né? E quando ele diz, entra no teu aposento, normalmente o aposento, nessa região que Jesus estava, era num quarto alto, era num primeiro andar. O que isso representa? Intimidade, era só para os íntimos, era só para a família, era só comunhão. Então, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, significa desenvolva um relacionamento de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Não é pecado, não é errado você orar
em público, mas você tem que ter a tua vida de intimidade, a tua vida de comunhão, de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 7, de 7 a 11, nos diz: a bondade de Deus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a importância de apresentarmos, sim, as nossas petições, apresentarmos, sim, as nossas necessidades diante do Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 11, versos 5 a 13. Lucas 11, 5. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se lhe, respondendo de dentro, disser: não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a importância de você pedir, mas pedir na expectativa de receber. O que significa isso? Pedir e pedir com fé, né? Pedir, encontrar o seu respaldo da sua petição na palavra de Deus, mas também misturar a sua petição com fé. Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ou seja, a oração não pode ser feita de qualquer jeito. A oração não é confissão positiva. A oração é chamar à existência as coisas que não são como se fossem, é exercitar a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, oração mais fé é resposta certa. Oração mais fé significa que você vai receber. Você está orando por coisas, creia que Deus vai providenciar aquilo que você está pedindo. A oração de petição é uma oração que nós vamos a Deus baseados na sua palavra. Por quê? Se eu sou cidadão do céu, se eu sou do reino de Deus, então, na verdade, eu tenho que usar as leis do reino, eu tenho que usar a constituição do reino que, na verdade, nos move e faz com que Deus venha agir para fazer cumprir a sua palavra. Marcos capítulo 11, verso 24, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então essa deve ser a oração eficaz, a oração que prevalece, a oração da fé. Se você orar e crer, você vai receber. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Então eu tenho que entender que oração mais ansiedade não vai produzir nada. Oração mais ansiedade não vai ter resultado. Por isso que até Pedro, capítulo 1 de Pedro 5, 7, nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela gera preocupação, e a preocupação é uma ocupação precipitada, né? Pré
ocupação. Então nós observamos que a ansiedade, ela anula todas as nossas orações. A ansiedade, ela anula toda a tua fé. Então não tem como ter fé e ansiedade. A ansiedade não caminha junto com a fé e essa oração então nunca vai ter resposta. Provérbios capítulo 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Além de oração de petição, nós podemos falar sobre rogo. O que é rogo? Rogo é um pedido insistente. Algumas versões trazem como rogo, outras versões vão trazer como súplica. Mas existe uma palavra também que nós temos que entender. A essência dessa palavra significa deprecações. O que é deprecação? Deprecação é pedir com insistência, pedir com instância e submissão, rogar, suplicar, emplacar, como boca em fogo, gemer profundamente, pedir insistentemente. Então Deus nos ensina a pedir. Pedir e dá-se-vos-á, mas pedir com fé. Outro tipo de oração, tendo nós como centro das nossas orações, é a oração de consagração ou dedicação. Quando você dedica a sua vida, quando você se submete à vontade de Deus, uma submissão, quando você não conhece a vontade expressa do Senhor, então você se submete integral na dependência absoluta do Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 22, 42, Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está no Getsêmani e ele faz essa oração, mas ele apresenta a sua vontade pessoal, mas ele renuncia à sua própria vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas, Senhor, se queres, tu podes. Passa de mim esse cálice, mas, sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas prevaleça a sua. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero. Então, existem orações que você pode apresentar a sua vontade diante de Deus, e se você tem respaldo bíblico, você pode requerer o versículo bíblico. Então, você pode requerer aquilo que já está na Constituição do reino. Agora, se você não tem respaldo bíblico, então você submete a sua petição à vontade dele. Tiago capítulo 4, verso 13 a 17, a falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós temos que entender que vamos apresentar sim as nossas razões diante de Deus, mas vai prevalecer a vontade soberana do Senhor. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Atos capítulo 18, verso 21. Atos 18, 21. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu para Éfeso. Paulo aprendeu, na verdade, viver na dependência do Senhor e aguardar a vontade suprema, soberana do Senhor. Então, essa questão de não seja como eu quero, mas sim como tu queres, não é uma ordem específica para tudo. Por quê? Tem coisas que a vontade expressa de Deus já está na sua palavra, como por exemplo,
A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então nós podemos clamar que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo, da justiça. Devemos clamar que o Senhor levante ceifeiros para a sua seara, e levante trabalhadores para a sua seara. Agora, nós temos que entender que existem coisas na Bíblia que já está à vontade soberana de Deus. Eu não preciso usar se Deus quiser. Mas aquilo que não está na vontade soberana de Deus, aquilo que eu não conheço qual é a vontade de Deus, então eu tenho que me submeter. Aquilo que eu não tenho a resposta clara pela palavra de Deus, Senhor, manifesta a tua vontade, mostra-me a tua vontade e prevaleça a tua vontade na minha vida. Então a oração de dedicação, de consagração, é a oração que você vai renunciar-se a si mesmo e se entregar no altar do Senhor, deixando Ele ser Deus, deixando Ele ser Senhor, numa dedicação e numa consagração, apontando aí para o terceiro tipo de oração, tendo nós como centro das nossas orações, que é a oração de entrega. O que é a oração de entrega? É a transferência para o Senhor das nossas preocupações, problemas e cuidados. Então, entregar algo a alguém é você transferir o cuidado daquilo que estava em seu poder nas mãos de outra pessoa. E quantas vezes nós entregamos, mas ficamos com uma cordinha segurando, né? Se a pessoa demorar em responder, a gente puxa a corda. E a gente tem feito isso com Deus também. Muitas vezes entregamos, mas queremos tomar o controle, o domínio. Entrega é você transferir de um cuidado ou ocupação que você tem para Deus, né? E a importância de entendermos que a oração de entrega vai muito além das nossas forças. Entregar os fardos, entregar o jugo, né? Trocar esse jugo pesado pelo fardo suave, pelo fardo leve do Senhor, como acabamos de ler, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Deus não vai tirar a sua ansiedade, é você que tem que lançar sobre Ele. É você que deve tomar essa atitude. Então, há pessoas que gostam de ter o problema por uma comiseração, né? Ele gosta de atrair atenção através dos problemas que ele tem. Ele gosta daquela comiseração, de ser o coitadinho e ter então essa situação de dependência. Mas mesmo no capítulo 6, onde Jesus estava falando com seus discípulos acerca da oração, o próprio Jesus diz para não andarmos ansiosos, nem quanto à nossa vida, quanto ao que vamos vestir, comer, beber. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 19. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus estava dando uma lição acerca de não ficar ansioso. Por quê? A ansiedade impede a fé e a ansiedade não ajuda em nada. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a meditação nas mentiras do diabo, a meditação nas mentiras de Satanás. A ansiedade vai anular todas as tuas orações. Por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos, solícitos com coisa alguma, nem quanto à vossa vida, quanto ao vestimenta, quanto ao que vai comer, ao que vai beber, pois Deus é o Deus provedor, Ele é o Senhor que cuida desde as aves, cuidará de vós também, que vale muito mais do que as aves do campo. Salmo capítulo 37, de 1 a 8, Salmo 37, de 1 a 8, a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então nós observamos aqui o salmista dizendo que nós não podemos nos irritar ou nos indignar. Só nesse trecho ele fala 3 vezes para nós não nos indignarmos, ou seja, aprendermos a confiar no Senhor, aprendermos a descansar no Senhor. Ele nos diz para nós nos alegrarmos e nos deleitarmos no Senhor. Quando? Quando nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e descansarmos nele. Deus é o Deus que está presente e está atento a todas as suas necessidades. Salmo 121, verso 4. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Nosso Senhor não dormita, não tosqueneja, nosso Senhor está sempre atento. Salmo 127, 1 e 2, para encerrarmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse é o nosso Deus que se deleita em nos abençoar. Esse é o nosso Deus que abençoa as nossas vidas e nos supre. Temos que aprender a confiar nele. E em quarto lugar, tendo nós como centro das nossas orações, a oração de rendição e a oração de renúncia. Quando você se rende diante do Deus Todo-Poderoso, quando você renuncia à sua própria vida para que a vida de Cristo possa viver na tua vida. Esta é a segunda regra, nós como centro. Primeiro, Deus como centro. Em Deus como centro, nós temos orações de gratidão, de agradecimento, de louvor, de adoração, bendizendo e exaltando ao Senhor. Mas a segunda regra, nós como centro das nossas orações, temos aí a oração de petição, de entrega, a oração de renúncia, a oração de confissão, a oração de rendição e arrependimento. Que o Senhor te abençoe e a cada dia você tenha uma oração eficaz, a cada dia você tenha uma oração que prevalece para que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade de Deus venha prevalecer na tua vida. Valeu demais estar com você, até a nossa próxima aula.